A humanidade tem por muito tempo abrigado grandes esperanças no futuro, e mesmo que essa esperança possa parecer extinta numa grande maioria dos seus colegas humanos, nada poderia estar mais longe da verdade. Porque em cada um, e cada alma, neste planeta, se encontra essa mesma semente adormecida que conseguiu trazê-lo para a vida. E assim, dentro de cada um, e cada alma no planeta encontra-se a mesma possibilidade de evocar esse sonho, em vida. São feitos do mesmo material que as estrelas, como já lhe dissemos outras vezes. E assim, dentro do seu próprio núcleo encontram-se todos os blocos de construção que irá precisar para tornar esse sonho realidade. E mesmo que poucos possam pensar que seus sonhos tenham pouca ou nenhuma chance de conduzi-lo pelo caminho que torna tudo isso realidade, na verdade, o oposto é que é a verdade. Mesmo que muitos vejam seu entorno parecer estar apontando para um cenário de guerras e fome, morte e destruição, seja pelas armas ou pela ignorância e ganância da humanidade, esta é apenas uma pequena parte daquilo que verdadeiramente o envolve. O que você vê é apenas a superfície, e esta superfície tem muitas cicatrizes antigas, além de fraturas recentes e lesões. Todavia, por baixo dessa superfície, encontra-se todo o verdadeiro valor que mantém todo o planeta. Por debaixo de todas estas feridas de batalha infligidas, bate um coração firme e forte, cheio de amor e compreensão, pronto para ser preenchido ainda com mais luz do que tem sido capaz de ser recebido. E não estamos apenas nos referindo a cada indivíduo neste planeta, também nos referimos a tudo que aqui existe. De fato, sua própria casa entre as estrelas, a sua mãe Terra, não é mais um lugar feito para dramas encenados por suas mentalidades dirigidas pelo medo. Na realidade é um lugar feito para a ressurreição da luz, a ressurreição do amor que está lá à espera de ser redescoberto. Isso é o que todos trouxeram consigo desde a primeira vez que vieram dar aqui nestas paragens. Esta joia interior, essa forma cristalina de luz viva que está contida em sua estrutura física. Todavia a humanidade tentou de uma maneira muito difícil esquecer esta fonte de luz interior, treinados para esquecer essa fonte interior de luz por seres que mantiveram como sua maior verdade o peso de seus maiores interesses do que o peso da humanidade. E assim, este núcleo interno da luz tornou-se obscurecido por camadas e camadas de fuligem e sujeira, à medida que coletivamente foram empurrados cada vez mais para as sombras. Mas a verdade não pode ser suprimida, nem extinta, e é por isso que estão aqui hoje, lavados e limpos de todos estes sedimentos de medo, prontos e dispostos a permitir uma explosão de luz interior com força total, quando mais uma vez ficar equilibrado para receber outra grande explosão de limpeza de luz. Luz que irá permitir que alguns poucos grãos restantes de sujeira sejam lavados da superfície brilhante do seu interior resplandecente, que finalmente se permitiu ser reconhecido e, como tal, permitiu-se envolver-se inteiramente nela, para que essa luz interior seja totalmente visível por todos. Mais uma vez, falamos em termos complicados, embora o que estamos tentando dizer seja simplesmente isto. Não tenha medo de que a humanidade passe por algum canto que a leve ainda mais para baixo, para aquelas velhas masmorras de desespero que antes conheceram muito bem, pois isso não é o que está ocorrendo agora. Mesmo que os chamados líderes do mundo pareçam estar brandindo seus sabres de uma forma que não tenha sido feita desde a última vez que viveram uma fase intitulada de Guerra Fria, não está prestes a voltar a cometer os pecados de seus pais. Na verdade, está em preparativos para retornar à luz de seus antepassados, aqueles que aqui vieram na infância da sua terra, quando o homem era apenas uma invenção da imaginação junto com todo o restante. Porque mesmo aqueles que ainda estão agarrados ao antigo, que mais uma vez estarão levantando suas vozes, em fúria e medo, não serão capazes de substituir a grande quantidade de luz amorosa que já está chegando em suas praias, e mesmo que tentem da maneira que puderem, não poderão afogar esta luz, não importando o quanto temor consigam angariar, seja por suas ações ou suas palavras. Seus poderes estão enfraquecidos e só podem recorrer às suas antigas armas que agora estão se tornando cada vez mais obsoletas, à medida que cada vez mais pessoas comecem a olhar para o seu coração e descobrir o raio de esperança que sempre esteve lá. Sim, ainda haverá muitos exibindo sintomas de ainda ignorar esta chamada interior, bem como também verá muitos sinais dos mesmos,
Se continuar a procurar naquela chamada fossa de informação que está sendo servida a cada segundo por seus meios de comunicações. Mas se procurar em outro lugar, se olhar para dentro de si, e se olhar para o coração de qualquer um que possa se deparar, estamos mais do que certos que lá haverá a verdade. Porque é lá que reside de fato o cristal brilhante de luz que está dentro de todos, até mesmo dentro daqueles tão cheios de medo, que parece não haver mais espaço suficiente para conter este pequeno recipiente de luz, a luz que irá aparecer explodir numa enorme explosão de amor, assim que sua luz interior puder novamente se conectar totalmente com toda a luz atualmente existente no planeta. Não se engane. Mesmo que as sombras sejam claramente visíveis à sua volta, de fato está assim porque o quociente de luz literalmente disparou durante este último e breve período de tempo. E como tal, a distância entre a luz exterior e a semente de luz interior nunca foi tão pequena, não importando os ruídos de descontentamento que tentam bradar. Esta distância tem encolhido de tal forma que não irá demorar muito para que apenas com um pequeno esforço desapareça completamente. E mais uma vez, tudo isso é por causa de vocês, pois são aqueles que começaram esta jornada quando a distância da luz interior era longa e árdua e muito complicada para que isso pudesse ser possível, mas conseguiram atravessar, através da mais densa das florestas, da mais alta das passagens, através dos desertos mais secos e das planícies mais geladas e fizeram todo esse caminho, e quando entraram nesse seu santuário interior, também negaram o velho veredicto de que a humanidade jamais seria capaz de sair dessa prisão interior que havia criado. E enquanto penetrou as grossas paredes dessa prisão com todos seus companheiros, elas começaram a se desmoronar pouco a pouco, um grande início. Mas na medida em que conseguiram acender a chama dentro de seus corações, esses muros dessa antiga prisão tornaram-se mais finos, não só em você, mas também em todos os outros. Atingiram a fonte de esperança e encontraram sustento, e este, por sua vez, permitiu-lhes a se abrir cada vez mais para essas energias incidentes, de uma forma que ajudou a abastecer não só o seu voo, mas também de todos os outros. E enquanto se esforçou e trabalhou para libertar-se de todas as antigas inibições, de cada fio dessa ligação cortada, também fez para toda a humanidade e, por isso, não podemos agradecer o suficiente. Sua luta não foi só para si, foi para todos e como tal, esta jornada solitária que empreendeu para sua própria luz interior trouxe toda a alma do planeta para mais perto e, agora, a distância entre elas e sua luz não é mais que uma batida de coração de distância. Concebido pelo lado de fora, parece ser mais uma blindagem de aço, ainda suficiente para separar as duas partes, para que nenhum míssil de luz jamais pudesse penetrá-lo. Entretanto, isso é apenas uma das muitas partes da antiga ilusão. Então, mais uma vez, dizemos que são os pioneiros que se aventuraram onde nenhum homem jamais esteve antes, e que de fato, trouxeram todos os sonhos e esperanças da humanidade, que conseguiram avançar cada vez mais para perto da luz e trazer todas essas esperanças e sonhos cada vez mais próximos de se tornarem realidade. E agora, estão prestes a trazer todos só que para muito mais perto. Ainda há muito trabalho a fazer, embora tenha que se lembrar de que, mesmo que isso às vezes pareça ser uma jornada solitária e pouco compensadora, através do deserto, na verdade é uma enorme onda de humanidade se movendo cada vez mais para o amanhã, andando lado a lado, aproximando-se cada vez mais da luz. Assim, mesmo que se sinta exausto e ignorado por aqueles à sua volta, e que todo o seu árduo trabalho pareça cair em solo estéril, na verdade não está. Porque, na medida em que avança em sua vida diária, continua trazendo cada vez mais luz, não só para seu ser, mas mundo inteiro. E agora, esta luz começará a pressionar ainda mais botões, naqueles ao seu redor, fazendo com que a separação entre a luz incidente e a luz interior dormente fique cada vez menor. Não ficaríamos surpresos se já pudesse ver os resultados desta sequência de iluminação de ignição, a luz até em alguns lugares inesperados e nos corações de todos os níveis da sociedade. Lembre-se que, mesmo que alguém tenha sido escolhido para ocupar algum cargo que implique ter poder sobre a vida de outras pessoas, isso não significa que seu coração esteja permanentemente fechado para a luz. Longe disso, e com isso,
Estamos esperando que muitos de vocês comecem a ver a verdade num futuro muito próximo.